Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de tapete em crochê. Fiz ele aqui com esse bico em formato de coração, gente, e olha que lindeza. Tô super apaixonada por esse tapete. É um modelo fácil, rápido, econômico. Esse meu tapete, ele ficou com a medida de 1,12 m de diâmetro e pesou, gente, 1,332 kg de fio para confeccionar. Você pode fazer ele menor ou maior. Na videoaula eu ensino como fazer para aumentar ou diminuir também. Eu espero que vocês gostem dessa aula, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Bom, gente, separei aqui os materiais que eu vou utilizar. Todos os fios que eu vou utilizar são fios número 6. Vocês podem confeccionarem com a cor de sua preferência. Para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros. Separei aqui algumas das cores, ó. Então, eu vou utilizar aqui o goiaba, amarelo claro, lilás. Vou utilizar também, gente, ó, verde água, azul. E para fazer o bico, eu vou utilizar o fio na cor rosa bebê. Então, você pode aí separar suas sobrinhas de fio e fazer essa peça nas cores de sua preferência. Eu vou iniciar minha peça trabalhando com essa cor aqui, mas eu vou mostrar para vocês a sequência certinha. Gente, vou iniciar aqui trabalhando com o fio na cor goiaba. Então, para iniciar a minha peça, ó, eu vou começar a fazer um círculo mágico. Então, eu seguro meu fio, dou a volta aqui, ó, nos meus dedos, seguro novamente e agora eu vou puxar uma laçadinha. Essa laçadinha será a minha primeira correntinha. Agora, eu faço mais uma e duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Isabela, eu não quero fazer o círculo mágico. Você pode iniciar, gente, com 5 correntinhas e prender com um ponto baixíssimo. Então, fiz o meu círculo mágico e 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha que será de separação. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação. Laço meu fio, venho sobre esse mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Uma corrente e vou seguir fazendo agora dessa forma até ter um total de 11 pontos altos, separados todos eles por uma correntinha, contando aqui, gente, ó, com essas 3 correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos, ó, todos eles separados por uma corrente. Vou fazer até ter um total de 11 pontos altos. Fiz aqui, gente, um total de 11 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todos eles separados por uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, eu vou pegar esse meu fio, ó, e vou fechar esse meu círculo. Ó, fechei aqui o meu círculo mágico. Agora, eu vou vir aqui e vou contar 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender e fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Fechei a minha volta, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, para o espaço de uma corrente aqui ao lado e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio. Vou vir sobre esse mesmo espaço e sobre esse mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos, ó. Fiquei agora com um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, vou laçar o meu fio, venho no próximo intervalinho de uma corrente e repito agora o meu grupinho de 3 pontos altos. Novamente, ó. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo e repito. Então, gente, essa volta aqui eu vou fazer dessa forma, ó. Em cada intervalo desse de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Vai ficando assim. Isabela,
ao invés de fazer uma correntinha apenas, eu posso fazer com duas? Sim, gente. Se o seu ponto for um ponto apertado, vocês lembram que a gente fez aqui 11 pontos altos separados por uma corrente? Vocês podem fazer separados por duas correntinhas. E aqui, ó, entre um grupinho e outro de 3 pontos altos, vocês também podem colocar duas correntinhas, se for necessário, né? Se vocês preferirem, para fazer aí a peça de vocês, vocês podem fazer com duas correntes de separação. Para o meu ponto, com uma corrente, tá dando super certo. Então, eu vou utilizar uma correntinha apenas. Vou fazer agora os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, para cada intervalo de corrente, eu coloquei um grupinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha, agora eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou vir nesse ponto ao lado e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar um pouco o meu fio, ó, essa laçada. Para o acabamento, gente, ele não ficar com essa emenda aqui, ó, todo ele, só vai ficar com essa emenda quando a gente for fazer a troca de cor. Mas se vocês quiserem deixar o acabamento perfeito, sem ficar com essa marca aqui, ó, das 3 correntes, eu vou vir aqui no terceiro ponto, ó, peguei aqui o meu fio, eu alongo um pouco o meu fio, venho aqui pegando esse ponto por trás, a minha agulha, ela tá dessa forma. Agora, eu pego esse fio, ó, e puxo ele aqui para a parte de trás. Ficou dessa forma aqui. Lembrando que a gente tá trabalhando aqui, ó, sobre o terceiro ponto alto. Então, eu venho aqui na frente e faço um ponto baixo. E mais uma corrente. E assim, fica o falso ponto alto, gente, ó. Não fica essa marcação das 3 correntinhas. Caso você não queira fazer dessa forma, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até aqui, chegar no terceiro ponto e sobe as 3 correntinhas. Então, dessa forma, fica o acabamento perfeito. Fiz aqui o meu ponto alto, ó, o falso ponto alto, né? Vou laçar. Agora, aqui nesse espaço de uma corrente, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. Contando com esse ponto aqui, a gente ficou com um total de 4 pontos altos, ó. Não trabalhamos sobre o primeiro, nem sobre o segundo ponto. Trabalhamos a partir do terceiro ponto. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou laçar o meu fio, pulo 1, 2, e a partir do terceiro ponto, ó, desse grupinho, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, agora eu venho no intervalo de uma corrente e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, na carreira anterior, a gente tinha grupinhos de 3 pontos. Nessa carreira, a gente tem grupinhos agora de 4 pontos altos, ó, separados por uma corrente. Uma corrente, laço meu fio, agora eu venho aqui, pulo 1, 2, e a partir do terceiro ponto, eu faço um ponto alto, laço meu fio, e no intervalo de uma corrente, eu faço o meu grupinho de 3 pontos altos agora. Então, gente, essa será a nossa repetição. A gente vai seguir trabalhando assim, ó, por toda a nossa volta. Lembrando que a gente não trabalha nem sobre o primeiro e nem sobre o segundo ponto, a partir do terceiro ponto alto. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Sempre vão colocando a peça de vocês sobre uma base reta. E como eu falei para vocês, se vocês virem necessidade de colocar 2 correntes de separação, vocês podem colocar 2 correntes de separação, gente. Então, aqui, ó, fiz o meu grupinho, né, de 4 pontos altos, sendo 3 pontos altos para o intervalo de uma corrente. E no terceiro ponto aqui, eu fiz um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui naquela correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no ponto ao lado e vou fazer um ponto baixíssimo novamente. Caso você não queira fazer da forma que a gente fez, ó, para fazer esse falso ponto alto, você vem aqui, ó, no terceiro e caminha com um ponto baixíssimo e aí você sobe as 3 correntinhas. Como eu quero fazer
o acabamento perfeito, então, eu caminho com ponto baixíssimo até chegar aqui no segundo ponto, ó, eu puxo esse meu fio para alongar ele. Agora, eu venho aqui no terceiro ponto, ó, colocando a minha agulha da parte de trás para frente. Então, gente, agora eu vou pegar esse meu, ó, vou vir no ponto aqui ao lado, vou pegar esse fio, essa laçadinha e vou trazê-la aqui para a parte de trás. Eu viro o meu trabalho novamente, ó, aqui do lado certo, a parte da frente. Vou vir nesse mesmo ponto, que é o terceiro ponto de base, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente e fiquei aqui, ó, com a altura de um ponto alto. Desse jeito, o acabamento, ele fica perfeito. Observem que começamos a trabalhar agora a partir do terceiro ponto novamente. Então, agora, a gente sempre vai fazer dessa forma. A gente vai pular os dois primeiros pontos, ó, e começar a trabalhar a partir do terceiro ponto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio e no intervalo de uma corrente, eu vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos agora. Tá ficando assim. Contando com aquele ponto alto, a gente tem um total de 5 pontos. Uma corrente, laço meu fio, pulo 1, 2 pontos. A partir do terceiro ponto de base desse grupinho, eu faço um ponto alto sobre o terceiro ponto, laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No intervalo de uma corrente, eu faço um grupinho de 3 pontos altos sobre esse mesmo espacinho. Uma corrente e vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a minha peça, gente, ó. Vai ficando dessa forma. Agora, a gente vai ficar com 11 grupinhos de 5 pontos altos. Lembrando que a gente sempre pula os dois primeiros pontos, ó, e começa a trabalhar a partir do terceiro ponto. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Finalizei aqui, gente, toda a minha volta de número 4. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha, ó. A gente fez um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. Então, eu venho sobre essa corrente e vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo para esse ponto aqui ao lado. Vou puxar aqui, ó, a minha laçadinha. Agora, eu venho aqui do lado avesso da minha peça, no ponto aqui ao lado, e vou puxar essa laçadinha aqui, ó, para o avesso da minha peça. Aqui eu posso regular esse ponto, gente, ó, eu puxo aqui um pouquinho, venho sobre o mesmo ponto e faço um ponto baixo e uma corrente, para dar a altura de um ponto alto. Observem que estamos iniciando agora a volta de número 5, trabalhando sobre o terceiro ponto alto também. Sempre vamos começar agora, gente, a trabalhar sobre o terceiro ponto alto. Ó. Venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no intervalo de uma corrente, a gente vai seguir fazendo sempre grupinhos de 3 pontos altos sobre o intervalo de uma correntinha. Então, aqui a gente tinha 5 pontos na carreira anterior, nessa carreira a gente vai ficar com 6 pontos. Sempre vai aumentando, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma corrente, laço meu fio, pulo 1, 2 e sobre o terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. No intervalo de uma corrente, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos agora. Uma corrente e vou seguir fazendo dessa forma por toda a minha volta. Uma dica. Isabela, tô fazendo a minha peça e ela está ficando emborcada, ela tá ficando assim, emborcada. Quando a gente iniciou aqui, com os 11 pontos altos, se você tiver um ponto muito apertado, você pode iniciar aqui com 12 pontos altos. Assim, a gente vai ter
um grupinho a mais, né, em cada volta, e a sua peça, ela vai ficar bem certinha. Isabela, o meu ponto é folgado e a minha peça ela está ficando embabadada. Você pode fazer a troca de agulhas e utilizar, eu estou utilizando aqui a agulha 3,5, você pode utilizar a agulha número 3, que é para regular o seu ponto e a sua peça ela ficar retinha também. Então, agora, gente, essa será a nossa repetição. Eu vou seguir fazendo assim, dando a volta em toda a minha peça. Finalizei aqui toda a minha volta. Uma outra dica, gente, caso vocês não queiram iniciar aqui, ó, com os 12 pontos altos, se o seu ponto for um ponto muito apertado, você pode fazer a troca de agulhas também e utilizar a agulha 4 milímetros para confeccionar a sua peça. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha, ó. Fiz aqui os meus 3 pontos altos no intervalo de uma corrente, fiz uma correntinha, vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto ao lado, ó, alongo um pouco o meu fio, vou vir aqui, ó, nem precisa virar a peça, gente, ó, você pega a sua agulha aqui da parte do avesso para a parte da frente, pega aqui essa laçadinha e traz para o avesso da peça, ó. Agora, vem aqui no mesmo ponto e faz um ponto baixo. E uma corrente para dar a altura de um ponto alto. Fica dessa forma. Laço meu fio, agora venho no próximo ponto, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos sobre ele. Se você estiver fazendo a sua peça, ela tiver só um pouquinho, ó, quando a gente tá fazendo assim, ela fica só um pouquinho, a gente acha que não vai dar certo, né? Não fica embabadada, gente, ó. Ela fica dessa forma aqui que vocês estão observando aqui no vídeo. Como eu tô fazendo, ela tá amassando. Mas, quando a gente coloca ela sobre a base reta, ela fica certinha. Então, vocês façam isso. Se você estiver fazendo a sua peça, você vê que ela tá só um pouquinho assim, ó. Mas, colocou sobre a base reta e ela ficou certinha, ó. Não fica ondulada, não fica repuxada, fica certinha, pode continuar fazendo que vai dar certo o seu tapete. Fiz os meus 3 pontos altos no intervalo de uma corrente, agora eu faço uma corrente. Laço meu fio, pulo 1, 2 e a partir do terceiro ponto eu sigo fazendo agora um ponto alto. Sobre cada pontinho desse de base. Observem que agora a gente está fazendo carreiras de repetição, ó. No intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Então, em cada carreira que a gente faz, aumenta um ponto, gente, ó. Vai ficando dessa forma. A gente tá trabalhando aqui, ó, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Então, eu vou seguir fazendo aqui toda a minha volta de número 6, com essa mesma repetição. Vou finalizar a minha volta de número 6 e vou fazer a volta de número 7 exatamente igual a essa, gente. Trabalhando a partir do terceiro ponto, seguindo fazendo ponto alto sobre ponto alto e no intervalo de uma corrente, 3 pontos altos. Vou fazer aqui 7 voltas, né? No total, a gente tá trabalhando sobre a nossa sexta volta. Vou finalizar e fazer mais uma. Vou cortar o meu fio e volto pra gente fazer a troca de cores. Caso você não queira trocar de cor, queira fazer o seu tapete todo de uma cor, você não precisa cortar o seu fio. Finalizei aqui, gente, a minha volta de número 6 e iniciei a minha volta de número 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiz 7 voltas com essa cor, que é a cor goiaba. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha, vou vir aqui, ó, nessa corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e eu já cortei o meu fio. Caso você não queira fazer a troca de cores, você vai seguir fazendo a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores, sempre começando a trabalhar a partir do terceiro ponto.
Eu vou pegar esse meu fio e vou trazer ele aqui, ó, até o terceiro ponto alto para facilitar o meu arremate, gente, ó. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor amarela. Peguei aqui o meu fio na cor amarela. Eu vou vir aqui nesse ponto alto, ó, o terceiro ponto alto, bem aqui onde eu trouxe esse meu fio, para facilitar o arremate. E vou prender esse meu fio aqui na cor amarela, fazendo uma laçadinha, ó. E agora, eu subo mais 2 correntinhas. Só quando eu vou fazer a troca de cor, que eu faço assim, que vai ficar a marcação das 3 correntinhas. Mas depois, ó, as carreiras, gente, elas vão ficando todas dessa forma aqui que a gente vinha fazendo, ó. Não mostra aquela marcação, ó, igual tá aqui. Fiz as minhas 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, ó, esses 2 fios, eles ficam juntos. Para arrematar, eu dou 2 nozinhos, coloco aqui um pouquinho de cola e o arremate fica perfeito. A gente também pode ir escondendo ele aqui por entre os pontos, ó. Então, eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo e vou seguir fazendo, gente, a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. A diferença é que a gente fez agora a troca de cores. Então, aqui, ó, no intervalo de uma corrente, a gente vai fazer o grupinho de 3 pontos altos, igual a gente vinha fazendo nas voltas anteriores. Aqui eu já fui escondendo, ó, esses meus fios, depois a gente arremata eles. Então, até o arremate, gente, ele fica fácil para fazer, ó, mesmo sendo com várias cores diferentes, depois a gente dá 2 nozinhos aqui e a gente já escondeu ele por entre os pontos. Agora, eu dobrei aqui para ficar melhor para vocês verem. Eu vou fazer uma corrente, vou laçar, pulo 1, 2, e a partir do terceiro ponto, eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Então, gente, esse modelo é fácil, rápido e é econômico. E dá para fazer aí no tamanho da sua preferência. Dá para fazer como tapete, dá também para fazer como suplá. Dá para fazer várias peças utilizando esse padrão aqui de pontos. Tem um pelinho aqui. Então, agora, no intervalo de uma corrente, eu faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente e vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. Então, ó, na primeira carreira, a gente tinha 11 pontos altos separados por uma corrente. Na segunda, a gente ficou com 11 grupinhos de 3 pontos altos. Na terceira, com 11 grupinhos de 4 pontos, ó. Na quarta, com 11 grupinhos de 5 pontos. Na quinta, com 11 grupinhos de 6 pontos, porque em cada volta aumenta um ponto em cada um desses grupinhos aqui, ó, de ponto alto. E a peça, ela vai ficando dessa forma. Agora, são carreiras repetitivas, eu vou adiantar a minha peça e volto mostrando todos os detalhes para vocês. Aqui com a cor goiaba, gente, ou rosa médio, eu fiz um total de 7 voltas. Com o amarelo e com as demais cores, eu vou fazer 8 voltas com cada cor. Então, eu vou fazer 8 voltas com a cor amarela, vou cortar o meu fio, vou fazer 8 voltas com a cor lilás, vou cortar o meu fio, 8 voltas com o verde água, corto o meu fio e faço 8 voltas com a cor azul bebê. Mas, quando eu finalizar, eu volto mostrando a sequência das cores certinha para vocês. Eu não vou fazer com vocês a sequência de fazer aqui todas as carreiras, porque são repetições, gente. Eu vou ficar aqui com um total, se você estiver fazendo a sua peça com uma única cor, eu vou fazer um total de 39 voltas. Caso essa cor aqui, ó, vocês queiram fazer com 8 carreiras, vocês também podem fazer. Eu fiz com 7, mas as próximas todas serão com 8. Mas se vocês quiserem fazer todas com 8, para ficar aí com um total de 40 voltas, vocês também podem fazer. Quer fazer a sua peça menor? Você diminui a quantidade de carreiras. Quer fazer sua peça maior? Você aumenta a quantidade de carreiras. Sempre seguindo esse padrão, ó, trabalhando sobre o terceiro ponto
e no intervalo de uma corrente, 3 pontos altos. Vamos seguir essa sequência até ter um total aí de 39 carreiras. No meu caso aqui, eu vou fazer com 39 carreiras, né? Porque eu vou fazer agora, a partir da cor amarela, será 8 voltas de cada uma das cores que eu mostrei para vocês no início do vídeo e volto mostrando aqui certinho os detalhes da peça. Bom, gente, adiantei aqui a minha peça e olha que lindo ficou esse tapete, gente. Fiz aqui as 7 voltas, ó. Fiz as 7 voltas na cor goiaba e as demais cores eu fiz 8 voltas de cada cor, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas na cor amarela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas no lilás. Vou afastar ele aqui para vocês verem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas no verde água e fiz aqui 8 voltas nesse azul, que é um azul bebê. Então, você quer fazer a sua peça maior, você pode fazer mais carreiras da mesma cor também, poderia fazer com 9, com 10 carreiras de cada cor. Aqui, para o tamanho que eu quero, essa foi a quantidade de carreiras que eu fiz, né? 7 carreiras com a primeira cor e com as demais cores, 8 carreiras, né? 8 voltas com cada cor. Agora, eu peguei o meu fio na cor rosa. Vou fazer uma volta, gente, seguindo a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Ó. Eu vou vir aqui em qualquer um dos grupinhos, prender o meu fio. Fazendo uma laçadinha, 2 e 3. Laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto. E faço um ponto alto. Essa volta é a volta de número 40. Eu vou fazer, gente, agora um ponto alto sobre cada ponto de base. E quando chegar no intervalo de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto apenas. Eu não vou fazer agora os 3 pontos altos da forma que eu estava fazendo nas carreiras anteriores. Então, gente, agora eu vou fazer uma volta completa com esse rosa bebê, todo ponto alto sobre cada ponto de base e nos intervalos de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto apenas. Vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, segui fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto de base e no intervalo aqui, ó, de uma correntinha, eu trabalhei um ponto alto apenas. Caso você prefira fazer nos intervalos de uma corrente 2 pontos altos, vocês podem fazer também. Se você fez assim, ó, exatamente igual eu fiz, um ponto alto sobre cada ponto de base, e você viu que a sua peça ela está ficando emborcada, você pode fazer 2 pontos altos no intervalo de uma correntinha. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo para fechar aqui essa minha volta. Agora, gente, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Fiz aqui um grupinho de 3 pontos altos agora. Faço 1, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou pular um ponto de base, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 2 correntes de separação, pulo apenas um ponto de base. Ó, pulo um ponto de base, venho no próximo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. 2 correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto.
No próximo, novamente, ó, um ponto alto. Então, gente, essa será a nossa repetição. A gente vai seguir agora fazendo grupinhos de 3 pontos altos, pulando apenas um ponto de base e fazendo 2 correntinhas de separação. Se você preferir, você pode fazer uma corrente de separação apenas. Se você vir que está fazendo com 2 correntes de separação e a sua peça está ficando embabadada, você pode fazer apenas uma corrente de separação entre um grupinho de 3 pontos altos e outro. Nessa carreira, gente, independente do tamanho da peça que vocês estiverem fazendo, essa carreira aqui de grupinhos de 3 pontos altos, ela precisa ter um total de grupinhos de 3 pontos altos que seja par, que é para o bico de acabamento, ele dá certinho. Então, se você está fazendo a sua peça maior ou menor, você precisa ter aqui uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que seja par. Vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, fiz aqui os grupinhos, ó, de 3 pontos altos, separados por 2 correntes e pulando apenas um ponto de base. Chegando aqui no final, eu precisei fazer uma adaptação. Por quê? Porque nessa volta a gente precisa fazer uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que seja par. Então, para dar uma quantidade de grupinhos aqui par, eu precisei, ó, pular 4 intervalinhos desse, pulando 2 pontos de base. Lembram que a gente vinha pulando apenas um ponto de base, ó? Um ponto de base e 2 correntes de separação. Chegando aqui, ó, eu pulei 2 pontos de base, fui no terceiro ponto, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos. Pulei 2 pontos de base, fui no terceiro ponto, fiz o meu grupinho. Então, eu pulei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 intervalinhos, eu pulei 2 pontos de base, que foi para ficar um total aqui de grupinhos de ponto alto que seja par. Isabela, eu não quero fazer essa adaptação. Como eu faço para minha peça ela dar certinho em qualquer tamanho, sem que eu precise fazer adaptações? Essa carreira aqui que a gente fez toda de ponto alto fechado, gente, se você preferir contar a quantidade de pontos, para que aqui, ó, dê uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos certinho, né, que dê uma quantidade par, você precisa fazer aqui, ó, essa carreira de pontos altos fechadas que seja múltiplas de 8, que é para dar certinho essa carreira aqui. Caso você esteja fazendo aí, pulando um ponto apenas de base e o seu tapete, ele está embabadando, você pode fazer assim, pulando 2 pontos. Ou vocês podem alternar, gente, um grupinho ó, vocês pulam um ponto apenas, no próximo pula 2. Em um pula um ponto e no próximo 2, e assim por diante. Lembrando que precisa ter uma quantidade par, independente da quantidade de grupinhos de ponto alto que vocês estejam fazendo, tem que ter uma quantidade par, que é para essa próxima carreira ela dar certinho. Então, aqui, ó, se vocês estão fazendo no mesmo tamanho que eu, foi 1, 2, 3, 4 espacinhos, pulando 2 pontos de base. E os demais, todos pulando um ponto apenas, ó. Chegando aqui no final, sobrou aqui os meus 2 pontos altos, né? Vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no intervalo de 2 correntinhas, eu vou vir aqui e vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, fiz 3, agora eu vou fazer mais um ponto alto, ó. Fiquei com um total de 4, contando com as 3 correntes, gente. Mais um ponto alto. Fiquei agora com um total de 5 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas iniciais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 1, 2 correntinhas de separação. Vou vir no próximo intervalo de 2 correntes, ó, e vou prender com um ponto baixo. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e vou fazer agora um grupinho de 5 pontos altos, novamente, ó. 3, 4,
5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 2 correntinhas, venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e agora eu repito o meu grupinho de 5 pontos altos novamente, ó. 3, 4 e 5. Então, gente, essa será a nossa repetição, ó. 2 correntinhas, venho no próximo grupinho, prendo com um ponto baixo. Vamos seguir fazendo grupinhos de 5 pontos altos, ó, sobre o intervalo de 2 correntes. 2 correntes de separação, prendi com um ponto baixo no próximo grupinho. 2 correntes de separação no próximo grupinho, fiz os 5 pontos altos. E assim por diante. Vou seguir fazendo essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça, tá ficando dessa forma. Chegando aqui no final, fiz o meu ponto baixo, ó, 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espacinho e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um aumento, ó, contando com as 3 correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e fiz mais um ponto alto no mesmo espaço, então tem um total de 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Venho no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto aqui, ó, sobre o mesmo pontinho de base. Então, aqui eu fiz mais um aumento. Laço meu fio, agora nesse terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto apenas. Laço meu fio, no próximo ponto, eu faço um aumento, que é 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Laço meu fio e aqui no último ponto, eu faço novamente um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, aqui eu trabalhei um aumento no início e um aumento no final. Fiquei agora com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, contando com essas 3 correntes iniciais. Fiz os meus 9 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo grupinho, ó, no primeiro ponto, faço um ponto alto. Laço no mesmo ponto, um ponto alto. Fiz um aumento no primeiro ponto, ó, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo, novamente, ó, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No ponto aqui, ó, no terceiro ponto, eu faço um ponto alto apenas. No próximo, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Uma corrente e agora eu vou seguir fazendo essa repetição. A gente vai ficar agora com grupinhos, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Na carreira anterior, a gente tinha grupinhos de 5 pontos altos. Nessa carreira, como a gente tá trabalhando o aumento no primeiro e no último ponto de cada um desses grupinhos, a gente vai ficar com 9 pontos altos agora. Vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, adiantei aqui toda a minha peça, tá ficando dessa forma. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou contar 1, 2 e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo para fechar aqui a minha volta.
Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, ó, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio e agora nesse ponto aqui, lembram que na carreira anterior a gente fez aumento no primeiro, no segundo ponto. No ponto do meio a gente fez apenas um ponto alto e aqui, ó, nesses dois últimos a gente fez aumento. Então, aqui nesse ponto do meio, onde a gente fez um ponto alto apenas, eu vou fazer um aumento, sendo 2 pontos altos aqui sobre o mesmo ponto de base. Então, contando aqui com essas 3 correntes, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto eu fiz um aumento. Laço meu fio e vou fazer agora mais ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer mais um total de, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos sem aumento. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos, um aumento no quinto ponto, e mais 4 pontos altos sem aumento. Ficando aqui com um total de 10 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou fazer aqui uma correntinha de separação. Vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer uma sequência agora de 4 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E no quinto ponto, ó, que é esse ponto que a gente fez sem aumento na carreira anterior, a gente agora vai fazer um aumento sobre esse ponto. Que são 2 pontos altos, ó, sobre esse mesmo pontinho de base. E agora, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no final, ficando aqui com um total de 10 pontos altos sobre esse grupinho. Uma corrente e essa vai ser a nossa sequência. Na carreira anterior, se você preferir, você pode colocar aqui, ó, entre um grupinho e outro, 2 correntinhas. Nessa carreira, gente, eu fiz uma corrente de separação. Mas, se o seu ponto for um ponto folgado e você vir que se fizer com a corrente de separação ele vai ficar embabadado, então você pode fazer sem nenhuma correntinha de separação. Faz o último ponto, já passa aqui para o próximo grupinho e começa a fazer os pontos altos. Então, agora, eu vou seguir fazendo dessa forma, ficando com grupinhos de 10 pontos altos, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A minha peça, ela tá ficando assim. E olha que lindeza, gente. Chegando aqui no final, ao invés de fazer uma correntinha, lembram que a gente tá fazendo uma correntinha aqui entre um grupinho e outro? Caso você não precise fazer a correntinha, como eu falei pra vocês, né? Vocês podem fazer, faz um ponto alto aqui, já passa pra fazer o ponto alto no outro grupinho, sem fazer a corrente de separação. Então, aqui, para fechar a minha volta, eu vou fazer, ó, eu vou contar 1, 2, e na terceira correntinha aqui que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu não fiz corrente de separação, eu vou vir aqui sobre a terceira corrente e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui nesse espacinho, ó, que seria a minha correntinha, esse ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo sobre ele, para que o meu ponto baixo, ele fique bem aqui, gente, ó, no espaço entre um grupinho e outro. Agora, eu vou laçar o meu fio, eu vou contar com essas 3 correntinhas, ó, 1, 2, e no terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio. Aqui, como é um tapetão bem grande, gente, eu fico com pouco espaço, então, por isso que eu fico arrumando aqui, para vocês verem bem certinho, ó. Fiz um ponto alto, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Vou fazer aqui um total de 5 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, e agora o quinto ponto alto.
Fiz os meus 5 pontos altos, agora eu vou contar 1, 2, e aqui, gente, ó, lembram do aumento que a gente fez na carreira anterior? Então, aqui entre um ponto e outro desse aumento, ó, bem aqui no meio, eu não vou pegar em cima do ponto, eu vou pegar no meio, ó. Contei 1, 2, e aqui, ó, no meio desse ponto, eu faço um ponto baixo. Ficou assim. Laço meu fio, agora, ó, contando com esse. 1, 2, e aqui no terceiro ponto, eu repito o meu grupinho de 5 pontos altos, ó. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Ó, pulo 1, 2 pontos e aqui no intervalo de uma corrente eu prendo com um ponto baixo. Caso você não tenha feito o intervalo de uma correntinha, você prende com um ponto baixo da mesma forma, né? Entre um grupinho e outro. Fica assim. Caso vocês estejam fazendo a sua peça com esses 5 pontos altos, né? Os grupinhos de 5 pontos altos. E você vê que a sua peça ela está ficando repuxada, está emborcando, você pode colocar mais ponto alto. Você pode fazer com 6, para dar certinho aí a sua peça. Prendi com um ponto baixo, ó, laço meu fio, pulo o primeiro, o segundo, venho aqui sobre o terceiro ponto e faço um ponto alto. No mesmo ponto, ó, vou fazer aqui um grupinho de 5 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Fiz aqui os meus 5 pontos altos. Pulo 1, 2 e aqui, ó, entre um ponto e outro, eu prendo com um ponto baixo. Sempre vocês tirem como base a carreira anterior, ó, o aumento que a gente fez. Então, no meio daquele aumento que a gente fez, a gente prende com o ponto baixo. Laço meu fio, pulo 1, 2, ó. E aqui no terceiro ponto, ó, conta o primeiro ponto aqui, segundo, e aqui no terceiro ponto, a gente repete o nosso grupinho de 5 pontos altos. 3, 4, 5 pontos altos. Venho aqui no intervalo de correntinhas, né, de uma corrente e prendo com um ponto baixo. E, gente, olha que lindeza, tá ficando assim. Eu vou seguir fazendo essa repetição, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta. Olha que lindeza. Esse bico fica super lindo. Chegando aqui no final, gente, ó, fiz os meus 5 pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, eu vou vir aqui, onde a gente iniciou a carreira, ó, fazendo um ponto baixo, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo para fechar aqui toda essa volta. Aqui eu já cortei o meu fio para fazer o arremate. Uma outra dica, você tá fazendo aí a sua peça. Você fez essa parte aqui, gente, ó, do bico, com 5 pontos altos, exatamente igual eu fiz. E você viu que a sua peça, ela não está ficando certinha, está ficando embabadada, ó, deixa eu dobrar aqui para vocês verem melhor. Você vê que a sua peça, ela tá ficando embabadada, então, você pode diminuir aqui a quantidade de pontos altos que vocês fizeram. Ao invés de colocar 5 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, vocês podem fazer com 4 pontos altos. Vocês podem diminuir ou aumentar a quantidade de pontos altos aqui, ó, nessa última volta, para regular a sua tensão de ponto e a sua peça, ela ficar retinha. Então, aqui para mim, com 5 pontos altos, deu certo, mas se você precisar fazer com mais ou com menos, vai dar certo também. Chegando aqui no final, eu já cortei o meu fio e para arrematar esse fio, gente, eu gosto de usar agulha de tapeçaria. Eu sempre gosto de utilizar a agulha de tapeçaria para fazer os arremates, mas caso você não tenha, você pode fazer o arremate com a própria agulha de crochê. Então, eu vou vir aqui, ó, na parte do avesso da minha peça e vou esconder esse fio por entre os pontos. Então, a agulha de tapeçaria, gente, ela facilita bastante aqui, ó, na hora do arremate. Puxo aqui o meu fio para a parte do avesso e vou esconder agora. Vou escondendo aqui esse fio por entre os meus pontos.
Depois eu faço aqui, eu pego o fio, deixo ele assim, ó. Para ele ficar ainda mais seguro. Agora, eu pego a minha agulha de crochê novamente, passo aqui, ó, por entre mais. Ó. E aqui eu faço 2 nozinhos para ficar bem certinho. Fiz um, faço mais outro nozinho, depois eu coloco um pinguinho de cola. E eu vou fazendo todos os arremates dessa forma, gente. Olha que lindeza. Vocês gostaram? Vou aqui abrir toda a minha peça para vocês verem certo. Bom, gente, então esse aqui é o resultado da minha peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. O bico de acabamento, ele ficou dessa forma. Um grande beijo, Deus abençoe a sua vida, as suas vendas e até o próximo vídeo.